E por mais incrível que pareça, esta doutrina de Cristo não se aprende nos seminários. Repito e digo, sem medo de errar, esta doutrina de Cristo, na qual nós temos que perseverar, não se aprende nos seminários. Não se aprende. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10, que nos diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Tudo posso em Cristo que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece, dependendo da versão que você está usando. Este versículo de número 13 é um dos versículos mais tirados do contexto em toda a Bíblia Sagrada. Quantos são aqueles que usam o versículo 13 para dizer: posso todas as coisas? Eu posso uma casa própria, eu posso ter um carro zero, eu posso ser o diretor de uma empresa, posso ser rico, milionário. E não é nada disso que o texto está falando. O texto não está falando sobre tudo posso conquistar, mas sim tudo posso suportar. Paulo declara que até mesmo passar fome, padecer necessidade. Mas o outro extremo também, ter em abundância, porque os extremos da vida são perigosos. Tanto o não ter, quanto o ter demais. São perigosos e podem fazer com que nós venhamos nos afastar de Deus. Porém, hoje, irmãos, nós vamos nos atentar numa palavra de grande significado nesse texto aqui. Essa palavra se encontra no versículo 11 e é a palavra aprendi. Vou ler novamente o versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Queridos irmãos, quantas pessoas se formaram em teologia e não aprenderam isso que Paulo aprendeu? Quantas pessoas estudaram a Bíblia, fizeram um seminário e não aprenderam a suportar os reveses da vida, os momentos diferentes da nossa história, dos extremos da vida, seja no muito, seja no pouco. Quantas pessoas são até PhD em divindade e não aprenderam a dar graças em toda e qualquer situação? Eu conheço alguns teólogos cheios de arrogância, cheios de soberba, e que eu não tenho dúvidas de que estão perdidos. Mas como é que Paulo aprendeu isso? Como que Paulo aprendeu? E a resposta, irmãos, é muito simples. Paulo era um imitador de Cristo. Por isso ele dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aliás, aqui mesmo, ele diz no versículo 17 do capítulo 3, Filipenses 3,17:
sede também meus imitadores, irmãos. Meus imitadores. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ora, Paulo procurava aprender com o Senhor Jesus Cristo. Ele não era um imitador de fariseus. Ele não era um imitador de doutores da lei. Ele não era um imitador dos escribas. Ele era um imitador daquele que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Queridos irmãos, há muitos que estudam sobre Deus, mas que não são conhecidos do Senhor, porque não têm tido intimidade com Ele. São pessoas que não têm sido amigas de Deus, estudam sobre Deus, mas pela motivação errada. Pela motivação errada. Para serem vistos pelos homens, para serem elogiados por um grande conhecimento, mas são pessoas que não se parecem com Cristo, que era tão humilde, tão manso. Hoje eu ouvi a nossa irmã Ivone fazer um elogio, vou contar, hein? Um elogio, conversando com Rosa, ela pensou que eu não estava escutando, eu estava preparando o esboço, mas eu estava escutando. E ela disse: olha, desde que eu conheço o pastor Álvaro, eu nunca vi ele alterar a voz. Que mansidão. Glória a Deus. E uma das coisas que muito me chamou a atenção nesse homem é a humildade. Queridos irmãos, quando nós formamos as congregações pelo projeto Quero Congregar, unidas ao nosso ministério, Igreja Bíblica Cristã, eu não procuro homens teólogos, cheios de conhecimento bíblico, mas o Espírito Santo me faz discernir aqueles que se parecem com Cristo. Aqueles que são cheios de amor, aqueles que amam a paz, aqueles que não são de contenda, de briga, mas aqueles que querem ver a comunhão entre os irmãos, que se importam com a salvação das almas. Quando Jesus escolheu os seus apóstolos, Ele não os escolheu com base no conhecimento teológico, bíblico do Antigo Testamento, no caso, na época. Ele não escolheu escribas, Ele não escolheu para seus apóstolos pessoas que fossem gabaritadas, que fossem elogiadas pelo povo. Pelo contrário, Ele escolheu as pessoas mais humildes que havia. Queridos irmãos, repito, há muitos que estudam sobre Deus, mas que não são conhecidos do Senhor. Essa palavra está no meu coração já há bastante tempo, eu estava só aguardando a oportunidade de pregá-la. De modo que não é uma palavra assim, é uma palavra para esta igreja, não, é uma palavra para todos nós. Para todos nós, irmãos, é um alerta. Porque eu fico preocupado, queridos, com aqueles que querem fazer seminário. Eu quero fazer um seminário. Pastor, que seminário que o senhor me indica? Sabe qual é a resposta que eu dou hoje? A resposta é: aquele seminário que no primeiro trimestre, nos 3 primeiros meses do seminário, ensinem uma única matéria. Humildade. Porque os seminários, o que eles fazem são formar pessoas na soberba. O que temos aprendido de Cristo, irmãos? Cuidado. Porque você pode estar estudando muita teologia e nada estar aprendendo de Cristo. Eu provo isso aqui. Esse era um cuidado que Paulo tinha, irmãos. Paulo conhecia muito da lei, versado na lei. Ele mesmo fala sobre isso aqui em Filipenses. Veja comigo no capítulo 3.
Versículo 3 em diante. Filipenses 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, ou seja, não em nós mesmos, e não confiamos na carne, ou seja, não confiamos em nossas obras para a nossa salvação. Confiamos em Cristo e glorificamos a Cristo. Versículo 4. Ainda que também podia eu confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, em Cristo, como um ramo na videira, para que possa dar fruto, porque se o ramo não está enxertado na videira, não dá fruto algum. E quantos são os ramos secos que se dizem de Cristo, mas que nada têm aprendido com Ele, porque não estão focando em Jesus. Paulo vigiava nisso e fez várias advertências. Vamos ver algumas delas aqui hoje. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, se você está em Filipenses, avance um pouquinho na sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 1. Versículos de 3 a 7, preste muita atenção nas advertências que Paulo fazia a esse respeito. 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 3 a 7. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, qual é a doutrina que temos que ensinar? A doutrina de Cristo, o que Ele ensinou. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento, ou seja, a finalidade do mandamento, da doutrina de Cristo é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Queriam aparecer, queriam se mostrar perante os outros. Olha o quanto eu sei, o quanto eu estudei. E entrando em questões polêmicas que dividem os irmãos, que afastam os irmãos da simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus. O versículo 7, não sou eu que estou falando, é o texto, irmãos. Versículo 5, melhor dizendo, é o foco aqui. Qual é o nosso foco? O amor. O amor. O amor que é visível num coração puro, ou seja, sem segundas intenções, sem interesses por trás, de uma boa consciência. Como está a sua consciência? Você cumprimenta um irmão e quando ele está longe você fala mal dele por trás? Como está a sua consciência? E de uma fé não fingida.
Tantos hoje, por exemplo, estudam escatologia, ramo que eu também estudei, fui professor de escatologia. No entanto, uma escatologia que não os levam a confiar em Deus, mas a ficarem apavorados com as coisas que estão por vir, ao invés de confiar no Senhor. Por que estão apavorados? Porque Cristo não é o refúgio dessas pessoas. Ele é o nosso refúgio, irmãos, e não um bunker embaixo da terra. Cristo é o nosso refúgio e fortaleza. 1 Timóteo ainda, capítulo 6, Paulo vai advertir novamente, lembrando que esta é uma epístola pastoral, é uma epístola que Paulo escreveu para um irmão chamado Timóteo, que pastoreava as ovelhas do Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. 1 Timóteo 6, 3 em diante. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de quem, irmãos? De algum teólogo famoso? Não! As sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Não são as palavras de Lutero, não são as palavras de Calvino, não são as palavras de Agostinho, não são as palavras de Ellen White, são as palavras de Jesus Cristo. Não são as palavras de Alan Capriles ou de Pastor Álvaro, são as palavras do Senhor Jesus Cristo. A Ele temos que seguir. Então, repetindo, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Essa palavra em grego muito profunda, irmãos, muito profunda, porque de fato no português é uma palavra que não define muito bem o seu sentido grego, eusebeia, que é uma vida devota a Deus, uma vida para a glória de Deus, total, uma vida totalmente vivida para Ele, E temos que nos lembrar, irmãos, que Ele se move em nós. Eu não tenho como amar Jesus e não amar o seu corpo, que é a igreja. Alguns querem amar só a cabeça, mas Jesus não foi degolado. Sua cabeça está ligada ao corpo, e a palavra diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros desse corpo. Eu não tenho como amar Jesus e não amar o meu irmão. Eu não posso amar a Deus, a quem eu não vejo, sem primeiro amar o meu irmão, a quem eu vejo. E se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso, como diz a primeira epístola de João. Porque não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo, irmãos. Então vejam que o que ele vai continuar dizendo aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 5. Repetindo: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, quer ser um mestre, um conhecedor de tudo, mas nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade. Aparta-te dos tais. Ou seja, cuidando que vão ganhar alguma coisa por estudar a Bíblia. O que nós vamos ganhar, se nós realmente compreendermos o que nós temos que, mais que estudar, nós temos que meditar, o que nós vamos ganhar é aquilo que nenhum homem pode nos dar, que é uma vida com Deus. Amém. Sermos amigos de Deus, reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo, porque antes de Cristo éramos inimigos de Deus, andávamos no pecado, andávamos naquilo que não é a vontade de Deus, mas agora, convertidos a Cristo, vivemos para a sua glória. Aleluia. Não para a nossa glória, não para sermos vistos,
não para arrotarmos conhecimento, estudo, teologia, mas nos mantermos na simplicidade que há em Cristo. Paulo tinha tudo para ser um arrogante, mas ele foi transformado depois daquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Caiu por terra e fez duas perguntas muito importantes que nós temos que fazer todos os dias. A primeira: quem és tu, Senhor? E a segunda, que só aparece no texto majoritário, também no texto receptus nele baseado: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Todo dia: Senhor, eu quero te conhecer mais. Tu és o foco, Jesus é o foco. Eu quero te conhecer, Jesus. Revela-te a mim. E que queres que eu faça? Senhor é que sabe o que é melhor para mim. Senhor é quem sabe. Agora, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ainda nas epístolas de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, outra epístola pastoral, escrita para o mesmo Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 23 a 26. 2 Timóteo 2, versículo 23 a 26. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Quem é a verdade, irmãos? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Para conhecerem a verdade e tornarem a despertar. Então vejam, irmãos, que perigo! E tornarem a despertar. Pessoas que já tinham despertado antes, estavam no caminho, mas em algum momento se desviaram, atraídos pela soberba do conhecimento. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Mais importante que conhecermos teologia, que conhecermos todos os mistérios da Bíblia Sagrada, é sermos conhecidos do Senhor. Glória a Deus. Porque naquele dia, para muitos que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram milagres em nome de Jesus, Ele dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mais importante que conhecermos sobre Deus é sermos conhecidos do Senhor. E essa palavra, o verbo conhecer no grego, nestas passagens, significa intimidade. Glória a Deus. Temos intimidade com Deus. Quando oramos, realmente abrimos o coração, ou é algo mecânico, como se fosse uma obrigação, ou realmente nós estamos falando com palavras sinceras, sem nos importarmos em falar bonito, mas apenas sendo sinceros com Deus, e nos humilhando e reconhecendo que falhamos, irmãos, todos os dias. O que não significa que tenhamos que ficar pecando, não. Eu não quero pecar, eu quero agradar a Deus. Mas como disse Jesus a Pedro, aquele que está limpo tem que lavar os pés. Porque, irmãos, enquanto estamos nesse mundo, pisando nesse mundo, a poeira desse mundo ainda se apega em nós. E precisamos diariamente lavar os pés. Precisamos diariamente nos prostrarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu podes, se quiseres, Tu podes purificar-me. Glória a Deus. Foi isso que aquele leproso disse a Jesus: se quiseres, Tu podes purificar-me. Porque a lepra era considerada uma maldição, era considerada uma sujeira do pecado vista na carne.
E as pessoas que tinham lepra, hoje chamada hanseníase, eram pessoas discriminadas. Havia um grande preconceito contra aquelas pessoas. Elas eram obrigadas a andar com guizos grandes pendurados nelas, fazendo barulho, para que todos se afastassem quando elas se aproximassem. Então eu fico imaginando, quando aquele leproso se aproximou de Jesus, um grande clarão se abriu, e todos se afastaram daquele homem, mas Jesus permaneceu ali. E quando aquele leproso se prostrou e adorou o Senhor e disse: se quiseres, podes purificar. Aquele homem que não sentia o toque de um ser humano, talvez há décadas, sentiu o toque do Senhor, que colocando nele a sua mão, disse: eu quero, fique limpo. E imediatamente aquele homem ficou curado da sua lepra. Significando, irmãos, que Jesus quer nos purificar. Ele quer nos transformar. Mas será que nós temos nos humilhado perante Ele? Qual a nossa motivação em buscar a Deus? Qual a nossa motivação em ler a Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 2, como nós acabamos de ler aqui, temos que tomar cuidado, irmãos. Versículo 26, e tornarem a despertar. Eles tinham um dia sido despertados, mas se perderam no caminho. Quantos são aqueles, irmãos, que entram num seminário tão cheios da correta motivação, porque amam a Deus, porque querem servir a Deus, e 4 anos depois estão frios na fé, no amor, na esperança, não tem nem mais certeza se Jesus voltará. Muito triste, irmãos. Cuidado, vamos tomar cuidado com isso. Tito, agora a próxima epístola, Tito, é a epístola seguinte, também uma epístola pastoral. Tito, capítulo 3, versículos de 8 a 11. Tito 3, de 8 a 11. Tito 3, de 8 a 11. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se a quê? A estudar teologia. Foi isso que ele falou? Não. Procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, essa palavra herege, airéticos no grego, significa homem faccioso, ao homem cismático, aquele que gosta de dividir, de contender. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Como isto é perigoso, irmãos. Deixarmos a simplicidade e pureza que há em Cristo. Agora, pulando Filemão, vamos para Hebreus. Epístola aos Hebreus, cujo autor muito bem definiu o pastor Álvaro. Muitos debatem, quem é o autor de Hebreus? Será que foi Paulo? Você já notou que todas as epístolas de Paulo são colocadas em ordem de tamanho, começando com Romanos, 16 capítulos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, e vai até chegar na menorzinha, que é Filemão, um capítulo. Hebreus está depois de todas elas. E essa ordem dos livros é antiquíssima, dos primeiros séculos da igreja. Por que não colocaram então essa epístola logo depois da epístola aos Romanos, que ela é tão grande também, e a ordem das epístolas foi de acordo com o tamanho?
Lembrando que, no entanto, no final, deixam as pastorais para o final. E só depois das epístolas de Paulo às igrejas e das epístolas de Paulo pastorais é colocado Hebreus. Porque não se sabe qual foi o homem usado por Deus para escrever essa epístola. Eu, por exemplo, comprei um livro recentemente que o autor do livro defende, com várias provas, que o autor de Hebreus foi Lucas, o autor do evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Lucas, e o autor de Atos dos Apóstolos. E há realmente muita semelhança no modo de escrever. Outros defendem que pode ter sido Barnabé, outros defendem que pode ter sido Mateus, porque essa epístola é aos Hebreus também, assim como o primeiro evangelho. Enfim, mas o pastor Álvaro descobriu quem é o autor da epístola aos Hebreus. Com certeza, o Espírito Santo. Aleluia. E para mim isso basta, irmãos. Eu vou entrar em debate com alguém que coloca o pé e diz: foi Lucas, outro foi Paulo, outro foi Barnabé, e fica os três brigando. Crianças na fé. Que discussão vã que não leva a lugar algum. Criança na fé. Que discussão vã que não leva a lugar algum. Ao invés de se preocupar em meditar no que o Espírito Santo escreveu nessa epístola, a preocupação dele é: quem foi o homem que escreveu essa epístola? Paulo? Foi Barnabé? Foi Mateus? Foi Apolo? Outros dizem que foi Apolo também. Uma coisa eu sei e aprendi com o pastor Álvaro: foi o Espírito Santo. Realmente não há dúvidas disso. Não há. Você só vai ter dúvidas se você nunca leu essa epístola. Um homem por si mesmo não conseguiria escrevê-la, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores. A palavra aqui, na verdade, no grego, é egiomai, que significa dirigentes. Algumas versões traduzem como lembrai-vos dos vossos guias, que era justamente a pessoa na congregação que estava pastoreando as ovelhas. Por isso que a versão Almeida Corrigida Fiel coloca pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Isso é que importa. Atentando para a sua maneira de viver, ou seja, com humildade, com mansidão, com zelo pela sã doutrina, com amor ao próximo, com misericórdia. E aí ele prossegue dizendo, versículo 8, versículo muito conhecido, e muitos não percebem que esse versículo está dentro desse contexto. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, esses pastores estavam se espelhando nele, em Cristo, e através deles Jesus Cristo estava sendo visto, porque esses homens imitavam a Cristo. Versículo 9: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Essas discussões teológicas intermináveis. Quando me perguntam, pastor, qual a sua posição a respeito do milênio? O senhor é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista? E eu digo, a única certeza que eu tenho a respeito do milênio é que essa é uma discussão que já dura mais de um milênio. E eu não tenho nenhuma pretensão de resolver esse problema. Nenhum. Então, para mim, o que importa é o seguinte: saber que se eu permanecer firme na fé até o fim, estarei para sempre com Cristo. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Glória a Deus. A Deus toda a glória. Se esse para sempre vai começar com 1000 anos, que seja. Tantas pessoas que ficam querendo escolher, eu vou, né? Agora eu mudei o rótulo, agora eu não sou mais pré-milenista, agora eu sou amilenista, ou o contrário. O Senhor não nos ensinou a ter rótulos, irmãos. Não nos ensinou.
por causa de uma pregação minha que eu estou quase tirando da internet, irmãos, um estudo bíblico que eu dei, os perigos mortais do pré-tribulacionismo. Por causa desse estudo, são 2 vídeos, tantas pessoas entram em contato comigo. Então, pastor, o senhor é pós-tribulacionista? E eu digo, não, irmão. Então, o senhor é meso-tribulacionista, pastor? E eu digo, não. Como assim? O senhor é o que então? Que eu saiba, ou você é pré, ou você é meso, ou você é pós-tribulacionista. E a minha resposta é, meu irmão, eu só sei de uma coisa, eu sou de Cristo, confio nele, e tenho que estar preparado para partir desse mundo, seja antes, durante ou depois da tribulação, até porque quem me garante que hoje não é o meu último dia nessa terra? E as pessoas ficam tão entretidas, distraídas com essas coisas, esquecendo da advertência que o Senhor deixou naquela parábola em Lucas capítulo 12. Louco, esta noite pedirão a tua alma. A pessoa está fazendo planos lá para frente, está imaginando que vai atravessar a tribulação, talvez nem chegue no início dela. Estamos em Cristo, irmãos, para dizer como Paulo aos Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que é ganho? Porque ele não temia a morte. Ele tinha certeza, queridos, que ele estava em Cristo, e tudo que ele queria é permanecer firme até o fim, como de fato permaneceu. E na última epístola escrita antes do seu martírio, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isto é o que importa, guardarmos a fé, nos fortalecermos na graça, como diz no versículo 9 aqui em Hebreus, e não perdermos tempo com alimentos que não trazem proveito algum. E, queridos irmãos, quando nós fazemos um apanhado de todos esses versículos que eu mencionei aqui, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, a Epístola aos Hebreus, nós podemos fazer um apanhado do que nós temos que evitar. Número 1, temos que evitar questões que não edificam na fé. Debater sobre o milênio vai me edificar na fé? Não vai, irmãos. A mim não. Debater sobre tribulação vai me edificar na fé? A mim não. Não sei quanto a você. Então, questões que não edificam na fé, como nós vimos em 1 Timóteo 1, versículo 4. Em segundo lugar, o que mais temos que evitar? Debates inúteis e vãos. Qual a utilidade desse debate? Na vida prática. Na vida prática, qual a utilidade disso? Zero. Tito capítulo 3, versículo 9. Temos que evitar debates inúteis e vãos. E em terceiro lugar, o que está em Hebreus 13, 9, que lemos agora há pouco. Temos que evitar doutrinas várias e estranhas. Eu nunca ouvi o pastor Álvaro ensinar isso. Eu nunca ouvi o pastor Alan ensinar isso. Cuidado, cuidado. Que doutrina estranha é essa? Cuidado. Porque nós estamos ensinando a sã doutrina. O que Cristo ensinou e os apóstolos aplicaram. Então, no que devemos nos focar, irmãos? 2 João, segunda epístola de João, versículo 8. Por favor, veja comigo. Perto do Apocalipse. 2 João, versículo 8. Avançando mais alguns livros aqui. Segunda epístola de João, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Ou seja, lembram que eu falei que alguns tinham despertado, mas ao longo do caminho se perdem? É o que ele está falando aqui. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. E ele já tinha falado sobre o que é importante focar. Veja comigo nessa mesma epístola, no versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento,
mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Lembram do que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3? Que o que ele procurava estar focado é em Cristo, para que seja achado nele, em Cristo, apegado a Cristo, com intimidade com o Senhor, sendo habitação de fato do Espírito Santo. Então, prosseguindo, 2 João, versículo 8 e 9, vou ler novamente 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera no quê? Na doutrina de Cristo. Não na doutrina de Agostinho, de Lutero, de Calvino, de Ellen White, ou seja lá quem for, na doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Como que o Pai e o Filho habitam em mim? Pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Se você duvida disso, então medite em João 14, a partir do versículo 15 até o 26. João 14, do versículo 15 ao 26. E você verá ali que o Espírito Santo é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho que habita em nós. Que privilégio, irmãos! Nós, sendo vasos de barro, humildes, sermos habitação do Altíssimo, porque Ele também é humilde, irmãos. Ele ama os humildes, irmãos, e detesta os soberbos. E por mais incrível que pareça, esta doutrina de Cristo não se aprende nos seminários. Repito e digo, sem medo de errar, esta doutrina de Cristo, na qual nós temos que perseverar, não se aprende nos seminários. Não se aprende. Ou por acaso existe algum seminário cujo um dos seus 40 módulos, sei lá quantos, dependendo do seminário, eu não conheço nenhum seminário que tenha, por exemplo, o módulo arrependimento de pecados. A pessoa estudar sobre arrependimento de pecados. Eu nunca vi módulo arrependimento de pecados. Nunca vi nenhum seminário com aquele módulo que eu disse no início. Eu só indico um seminário que o primeiro trimestre o módulo for o seguinte: humildade. Humildade. Porque se a pessoa não entende que toda a glória é para Deus e estuda pela motivação errada, quanto mais ela estuda, mais ela se incha. Ela pensa que está crescendo, ela não está crescendo, ela está inchada. Aliás, lembrei de um versículo importante, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Primeira de Paulo aos Coríntios 8. Primeira aos Coríntios 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Por isso João falou do amor. Esse é o mandamento. Nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. É isso que importa. A fé que opera pelo amor. Amor a Deus. Em primeiro lugar, eu quero Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser como Jesus, eu quero imitar Jesus, eu quero seu Espírito habitando em mim, e eu quero, imitando Jesus,
amar o meu semelhante como ele me amou. Porque quando ele me encontrou sujo, perdido, morto, e me limpou e me ressuscitou pelo seu Santo Espírito por meio da sua palavra. Módulo arrependimento de pecados, não há. Módulo humildade, não há. Módulo fé em Deus, também não existe. Módulo sobre perdão, algum seminário ensina sobre perdão, algum seminário ensina sobre misericórdia, sobre renúncia. Tem o módulo renúncia em algum seminário, tem o módulo negue-se a si mesmo que Jesus ensinou. Tem algum seminário que ensine sobre sinceridade, a importância da sinceridade? Tem algum seminário que ensine isso? Tem algum seminário que ensine sobre simplicidade? Sermos pessoas simples? Ou a pessoa está fazendo um seminário para ganhar um anelzão de teologia, de ouro, para se mostrar? Tem algum seminário que ensine sobre contentamento? E aí voltamos para o primeiro texto que nós lemos em Filipenses, porque Paulo havia aprendido a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque para ele o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, queridos irmãos, se o seminário não ensina arrependimento de pecados, fé em Deus, humildade, perdão, misericórdia, renúncia, sinceridade, contentamento, simplicidade, não ensina a doutrina de Cristo, porque não ensina a amar o semelhante como ele nos amou. Vamos focar na doutrina de Cristo, irmãos. É nele que nos fortalecemos. Quantas pessoas fazendo seminário ou estudando por conta própria em casa, assistindo vídeos de estudos bíblicos de pessoas que não têm Cristo, e que quando chegar a escassez, abandonarão a fé, porque não estão cheias do Espírito Santo. E o que importa é nós estarmos fortalecidos no Senhor, procurando diminuirmos cada dia mais, para que Ele cresça. E a Deus toda a glória. Amém. Glória a Deus. Oremos, irmãos, cada um lugar do céu orar comigo. A Deus toda a glória. Aleluia. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Deus. Como a religiosidade é perigosa, Senhor. Como, Senhor, podemos até mesmo com a Bíblia sermos distraídos pelo diabo, que com uma pergunta chamou a atenção de Eva. Foi assim que Deus disse? Ó Senhor, há tantas coisas na Tua palavra que nós não conhecemos, mas mais importante que conhecermos o que o Teu Santo Espírito escreveu é sermos cheios do Teu Santo Espírito, Pai. É termos intimidade contigo, Senhor. É nós Te amarmos, reconhecendo que não podemos salvar a nós mesmos. Aquele malfeitor na cruz, que olhando para o Senhor disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não estudou teologia, não fez boas obras para por elas ser salvo, como se pudesse isso ser possível. No entanto, reconheceu quem Tu és. Reconheceu naquele primeiro momento que Ele foi crucificado. Nos evangelhos de Mateus, de Marcos, é dito que os dois malfeitores estavam zombando, mas em algum momento, assim como nós, eu no passado zombava dos crentes, Senhor, como Paulo perseguiu os crentes, Senhor, aquele malfeitor também naquele primeiro momento estava zombando,
Mas talvez ele tenha ouvido o Senhor orar por aqueles que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E somente o Filho unigênito de Deus poderia orar dessa maneira. Somente alguém que nasceu sem pecado e viveu sem pecado poderia orar pelos pecadores dessa maneira, pedindo que o Senhor perdoasse aqueles que o maltratavam, aqueles que o estavam matando. E o Senhor pediu que o Pai lhes perdoasse. Ó Deus, naquele momento aquele malfeitor percebeu que ele estava do lado do Messias, do lado do Filho do Deus vivo, e então repreendeu ao outro malfeitor, dizendo: tu nem ao menos temes a Deus, estando sobre o mesmo juízo. Nós, com justiça, estamos padecendo por causa dos atos que fizemos, dos maus atos que fizemos, mas este, nenhum mal ele fez. Ele reconheceu que Jesus Cristo não tem pecado, é santo, 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 e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Reconhecendo que Ele é o Salvador e que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis. Aleluia, o Senhor dos Senhores. E aquele homem, mesmo não tendo feito teologia, seminário, escolinha bíblica, mas por ter um coração rendido ao Senhor, a ponto de defender o Senhor, mesmo estando sofrendo naquela cruz, o Senhor então diz a ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A salvação não está no estudo bíblico, a salvação está num coração realmente convertido a Cristo, arrependido de seus pecados e reconhecendo que nele está a esperança da nossa salvação. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando vieres, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, aleluia. É isso que tem que nos importar, Cristo. E nada mais importa a não ser Cristo. Senhor, dá-nos esse entendimento, Pai. Dá-nos esse entendimento, Senhor. E que ninguém interprete mal as minhas palavras como se fosse pecado nós estudarmos num seminário, ou estudarmos a Bíblia em casa, ou com alguns amigos, irmãos em Cristo. Mas se fazemos isso pela motivação errada, se fazemos isso para aparecer, se fazemos isso para humilhar os nossos irmãos e quiçá até o mesmo pastor, ó Deus, livra-nos desse mal, Senhor. Livra-nos desse mal. E que venhamos diminuir para que o Senhor cresça, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos guiar no caminho que devemos andar. Ajuda-nos a não nos perdermos nessa caminhada, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos no arrependimento de pecados, na fé em Deus, na humildade, exercitando o perdão, na misericórdia que temos que praticar, na renúncia que temos que fazer das coisas desse mundo. Ajuda-nos a permanecer sinceros, a nos contentarmos com o que temos e a andarmos com simplicidade, por mais que tenhamos dinheiro, porque simplicidade e humildade nada tem a ver com dinheiro, tem a ver com atitude. Há pessoas ricas que são humildes e há pessoas pobres que são soberbas e arrogantes. Então ajuda-nos, ó Pai, a verdadeiramente sermos transformados por Ti. Que esta palavra, Senhor, não tenha sido em vão. Não foi, porque é a Tua palavra. Que ela produza o seu bom fruto em cada um de nós,
para a tua glória, e que sempre estejamos diminuindo, e quando alguém nos disser algum elogio, que imediatamente digamos: a Deus, somente a Deus, toda a glória para sempre. Amém.